no livro de Juízes, capítulo 3, versículos 1 a 11. E hoje nós vamos conhecer um pouco do primeiro juiz de Israel, Otniel. Meus queridos irmãos, quando Deus escolheu a Israel dentre todas as nações da terra, Deus não fez isso porque ele olhou para Israel e viu que Israel possuía qualidades ou possuiria, podemos dizer assim, qualidades que atrairiam a sua atenção. Na verdade, quando Deus criou um povo na terra, e ele começa esse povo através de Abraão, ele chama Abraão, Abraão ouve o chamado de Deus, ele dá um filho para Abraão, Isaque, depois ele dá a Isaque 2 filhos, de Jacó ele dá toda continuidade a esse projeto de formar um povo na terra. Jacó tem 12 filhos, nós vimos isso resumidamente domingo, e ali começa a saga desse povo que cresceria no Egito, seria libertado por Moisés e viria para a terra prometida. Qual foi o objetivo de Deus em formar um povo na terra? Porque se vocês pensarem comigo, Israel conhecia o verdadeiro Deus. Era o único povo da terra que tinha conhecimento naquela conjuntura, não de uma forma apenas religiosa, mas de uma forma relacional. Era o único povo da terra que se relacionava com Deus, era Israel. O tabernáculo, que era naquela época o lugar onde Deus habitaria no meio do povo, estava em Israel. As leis foram dadas por intermédio de Moisés a Israel. Então Israel era esse povo com o qual Deus se relacionava intimamente. Qual era o objetivo disso? O objetivo desse chamado de Israel, assim como é o objetivo do nosso chamado, era fazer com que o nome do Senhor fosse conhecido em toda a terra. Deus queria que quando as pessoas olhassem para Israel, aquelas pessoas que viviam numa conjuntura de paganismo, idolatria, perdição, os povos que viviam ao redor de Israel eram povos pagãos, idólatras, povos perdidos nos seus caminhos, povos que não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, quando Deus chamou Israel para ser uma testemunha dele entre esses povos. Deus queria que o nome dele fosse anunciado para esses povos. Então, o objetivo de Deus era que Israel, as pessoas, as nações olhassem para Israel e pensassem assim: o Deus dos hebreus é diferente. O Deus dos hebreus é um Deus de misericórdia, de amor, é um Deus de compaixão, é um Deus de graça. O Deus dos hebreus é um Deus que não aceita sacrifícios humanos, é um Deus que não tem uma representação visível. Eles adoram um único Deus, o Deus deles é um Deus de perdão. Ele aceitou no meio do povo pessoas que não eram de linhagem judaica, não eram de linhagem israelita. Então Deus queria que Israel fosse uma testemunha viva do seu poder na terra, assim como Deus quer que a igreja seja essa testemunha viva de Deus na terra. Nós, Igreja de Jesus, somos o Israel hoje que Deus quer usar para conquistar o mundo para Ele. Mas Israel falhou na sua missão. Israel se perdeu. Israel foi habitar no meio do povo e Israel perdeu a sua capacidade de persuadir o povo. Israel foi facilmente levado pelas nações inimigas a se afastar de Deus. Essa questão de falta de postura e falta de firmeza não é algo de agora. Observe que Israel já era assim. Ao invés de Israel contagiar aquelas nações com o seu culto, com a sua vivência diante de Deus, foram aquelas nações que contagiaram Israel. E como eu falei semana passada para vocês, essa é a tônica do livro de Juízes. Você vai ver, assim como eu sei que os irmãos vão se lembrar, quando nós fizemos a introdução do livro o ano passado,
Vocês se lembram que eu falei que se o livro de Josué é a ascensão do povo de Israel, o livro de Juízes é o declínio. Porque o livro de Juízes mostra o fracasso do povo. Mostra Israel fracassando como nação e como testemunha de Deus na terra. E aqui, mais uma vez, é isso que acontece. Israel está no meio das nações, no meio dos povos, e ele se deixa levar por todo o paganismo daquelas nações que cercavam Israel. Meu querido irmão, eu quero já, inicialmente, ler para vocês o que os versículos de número 1 a 4 nos dizem nesse texto. Veja só. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Uma coisa que nós precisamos saber é que os ideais de Deus não mudaram com o tempo. Os ideais de Deus permanecem os mesmos. E é muito importante também que nós saibamos que Deus não vai afastar o pecado de nós. Por todo lado, assim como Israel estava cercado de nações pagãs, para todos os lados que Israel se dirigia, ele se deparava com paganismo, idolatria, feitiçaria, cultos onde havia sacrifícios humanos, coisas horrendas que eram praticadas. Deus não tirou o povo do meio disso. É por isso que eu sou contra essa ideia de que nós podemos nos afastar do mundo e viver em mosteiros, porque não é essa a vontade de Deus e não é esse o propósito de Deus. Deus não vai retirar o pecado de perto de você. Onde quer que você vá, você sempre terá diante de você a possibilidade de pecar. Onde quer que você vá, você sempre terá diante dos seus olhos, diante do seu coração, a possibilidade de obedecer ou desobedecer o Senhor. Deus não vai facilitar as coisas para nós. Seria fácil, não seria? Se Deus nos retirasse do meio do olho do furacão, de onde toda sorte de coisas horrendas são praticadas, seria muito fácil. Deus teria um povo para ele, mas um povo que não serviria aos propósitos dele. Por isso não há como eu brilhar no meio de outras lâmpadas, eu tenho que brilhar no mundo. Mas o Deus que não me livra da possibilidade de pecar, é o Deus que me capacita a não pecar. Você pode estar, impressionante isso, não é? A gente liga a televisão, agora mesmo, mais cedo, eu e minha esposa estávamos vendo um programa de culinária, porque nós gostamos de programas de culinária. Estávamos vendo um programa, lembra disso, meu bem? Estávamos vendo um programa de culinária. Me esqueci o canal agora. Mas estávamos vendo agora, antes de vir para a igreja, faltavam 10 minutos para virmos para a igreja, um programa de culinária. Aqui, feito em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, que foi gravado o programa. Era o quê? 10:50 da noite. Estávamos vendo o programa, de repente terminou o programa e imediatamente já anunciou um programa totalmente impróprio para menores. 10:50 da noite. Algo que, numa TV fechada, acontece o tempo todo. Então, assim, como que num estralar de dedos, algo inofensivo como um programa de culinária seria trocado por algo nocivo, que era aquele programa que passaria logo a seguir. É claro que tem lá a censura, mas não deixa de ter ali uma proposta para você pecar. E é assim a nossa vida toda. O tempo todo, para onde quer que olhemos, onde quer que estejamos, aonde quer que nós vamos, a possibilidade do pecado está lá. E Deus não vai nos livrar disso.
assim como Deus não livrou. Aqui a Bíblia diz que Deus permitiu que essas nações estivessem lá, porque Deus iria dar a Israel condições para ser luz no meio daquelas nações e vencer as propostas pecaminosas daquelas nações. Mas Israel sucumbiu a isso. E infelizmente eu tenho que dizer para vocês que a igreja de Cristo hoje na terra também tem sucumbido a isso. Porque, repito, o Deus que não nos livra da possibilidade de pecar é o Deus que nos capacita a não pecar. E Ele deu essa capacidade para Israel, para que Israel pudesse estar firme diante das propostas daquelas nações. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Queridos, isso serve de alerta para nós. Isso serve de alerta porque não há como nós nos excluirmos do mundo, não há como nós irmos viver numa ilha de forma isolada. Nós precisamos viver, nós trabalhamos no mundo, nós nos relacionamos com pessoas no mundo, nós estamos o tempo todo ligados ao mundo. E só existe uma maneira, então, de nós sobrevivermos a essas possibilidades que eu acabei de dizer. Simplesmente nos retirando do mundo e vivendo num lugar isolado do mundo. Mas isso é impossível, não é essa a vontade de Deus. Por isso eu quero que nós tenhamos essa primeira parte do texto como um alerta para nós. É muito importante que nós nos posicionemos. Eu posso, mas eu não quero. E esse processo não acontece da noite para o dia. Você poder pecar, mas não querer pecar. Uma vez uma pessoa disse isso, eu não vejo vantagem, e eu achei que ela foi muito sábia no que ela disse. Ela disse assim, na época eu não entendi o que ela falou, e eu fui radicalmente contra o que ela falou, essa pessoa. Mas depois, ponderando, eu pude entender o que ela estava realmente querendo dizer. Ela disse assim, eu não vejo vantagem em não fazer, em não pecar. A vantagem está em não ter ou manter-se no controle e não ter o desejo de pecar naquela situação. Agora, isso não é uma coisa que cai do céu, isso não é algo que acontece da noite para o dia. Isso é um processo. Quanto mais você se consagra, quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você se dedica a Deus, mais forte você se torna para dizer não quando a possibilidade do pecado estiver diante de você. Mais capaz de resistir ao pecado você se torna. Eu entendo que era esse tipo de sentimento que estava presente no coração de José, quando ele estava dentro da casa de Potifar, e aquela mulher egípcia, muito provavelmente, era uma mulher bela, porque as egípcias eram muito vaidosas, cuidavam muito da aparência, não era uma mulher que não despertaria em José um desejo. Muito provavelmente José, ele, como homem, talvez aquilo começou a mexer com o seu lado homem, mas José tinha dentro de si muito bem resolvidas algumas questões, e ele disse, não posso fazer isso. Como é que eu vou cometer um pecado dessa magnitude? Como é que eu vou cometer um pecado dessa magnitude contra Deus? E ele não fez, tanto que ele fugiu, e foi preso e ficou preso. Então o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, é que Deus não vai nos livrar da possibilidade de pecar. Mas na medida em que nós nos aproximamos dEle, na medida em que nós o buscamos, na medida em que nós nos consagramos, Ele vai nos dar força, Ele vai nos capacitar a não ceder à pressão do pecado e a não pecar. Agora, repito, isso é um processo que muitas vezes dá trabalho. Paulo vai chamar isso de mortificação dos membros. É você mortificar os seus membros. É você dizer para si mesmo, escute, não adianta querer porque eu não vou ceder. Porque vocês sabem que dentro de nós existe uma guerra. A carne guerreando contra o
espírito, e o espírito contra a carne. E a carne sempre vai querer aquilo que não agrada a Deus. Mas o espírito, ele quer as coisas de Deus. Então, quando você diz para você mesmo, não adianta querer porque eu não vou ceder, você está ganhando um ponto com Deus e você está se tornando aquilo que Deus quer que você se torne. Deu para entender? É isso que deveria ter acontecido. Israel era muito fraco. Crentes fracos caem com facilidade. Crentes fracos cedem com facilidade. Crentes fracos não lutam contra a carne. Crentes fracos, eles não dão trabalho para o inimigo. Irmãos, existem crentes que Satanás não tem o menor trabalho. Não dão um pingo de trabalho para o diabo. Não dão um pingo de trabalho para o diabo. Fazem tudo sozinhos. É isso mesmo. O que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos, irmãos, dar trabalho para o diabo. Precisamos ser pedras no sapato do diabo, queridos. Satanás precisa de todas as maneiras encontrar dificuldade conosco. Ele precisa entender o seguinte: aquele crente está atrapalhando os meus projetos. Aquele crente está me impedindo de concretizar os meus planos naquela família ou naquela igreja. Nós precisamos dar trabalho para o diabo. Satanás não pode, irmãos, de maneira nenhuma, Satanás não pode, ele não pode ter vitória e conquistar espaço tão facilmente como ele tem conquistado. O problema é que muitas vezes nós estamos facilitando as coisas para ele. Aqui eu não estou querendo generalizar, claro que não, existem remanescentes, sempre houve e sempre haverá. Existem exceções, sempre houve e sempre haverá. Mas que infelizmente hoje, a igreja, hoje, ela tem facilitado muito trabalho para o diabo, tem. Há muitos que estão aqui em cima, e eu estou cansado de ser politicamente correto, e não posso falar isso, não posso falar aquilo, tenho que ter cuidado para falar isso. Chega de ser politicamente correto. Há muitos que estão aqui em cima, que estão facilitando as coisas para o diabo. Muitos. Matando o povo de Deus, enganando o povo de Deus. Há muitos que estão fazendo isso. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero falar uma coisa para vocês, eu quero fazer um pedido para vocês. O dia que esse pastor estiver prejudicando vocês, estiver facilitando as coisas para o diabo na vida dessa igreja, me mandem embora, peçam para me sair, por favor. Porque vocês não merecem isso. Porque há muitos líderes hoje, muitos, que estão matando o povo de Deus, estão facilitando as coisas para o diabo. E muitas vezes nós também estamos. Israel não oferecia trabalho para Satanás. Qualquer coisinha iludia Israel. Israel ficou fascinado com os cultos cananeus. Os cultos cananeus eram diferentes. Eram os cultos onde havia imoralidade sexual desenfreada, onde havia bebedice, onde havia toda sorte de carnalidade. Israel se deixou levar pelo culto a Baal, pelo culto a Astarote, eu falei isso semana passada. Então eles realmente eram facilmente fisgados pelo diabo. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja uma pedra no sapato de Satanás. Seja uma pedra no sapato do diabo. Não deixe Satanás dar risada, porque ele conseguiu te iludir mais uma vez. Não seja difícil para ele. Sejamos uma igreja que desperte o ódio do inferno. Que o inferno nos odeie. Que o mundo nos odeie, porque nós somos um povo comprometido com Jesus. Sejamos um povo que realmente saqueie o inferno, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Eu convido vocês, talvez nós não tenhamos muitos atrativos, talvez nós não sejamos uma igreja confortável ou grande, não tenhamos um templo suntuoso, mas vamos ser um povo que dá trabalho para o diabo, irmão. Dê trabalho para o diabo lá no seu trabalho, dê trabalho para o diabo lá na sua escola. Dificulte a coisa para Satanás lá na sua família.
Dificulte as coisas para o diabo lá onde você está inserido no seu contexto, onde quer que você esteja, torne as coisas difíceis para ele. Era isso que Israel deveria ter feito e não fez. Não fez, infelizmente. E aí você vai ver os próximos versículos. Veja só, não fez. E eu te mostro dos versículos 5 a 7. Olha só o que aconteceu. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus, olha só o que Israel fez. Tomaram das suas filhas para si, por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote, porque não há como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo, você serve ao diabo. Não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Observe como que Israel facilitava as coisas. Ele era facilmente iludido. Meus queridos irmãos, o mundo tem conseguido exercer sobre nós um fascínio que nós não temos conseguido exercer no mundo. Coisa que acontecia com a igreja primitiva. A igreja primitiva vivia um cristianismo tão autêntico, tão sério. A igreja primitiva, ela vivia um cristianismo tão profundo, um relacionamento com Deus tão profundo, que as pessoas olhavam para aquele povo, e aquele povo conquistava as graças das pessoas. As pessoas olhavam para aquele povo e admiravam aquele povo, e muitas pessoas iam e visitavam e participavam dos cultos daquele povo, e eram totalmente contagiados pelo amor daquele povo. Nós precisamos lutar por isso, irmãos. Sermos um povo assim, um povo que contagia, um povo que conquista. E isso acontece, sabe como? De forma individual. Se eu assumo esse compromisso, o Edmilson assume esse compromisso, minha esposa assume esse compromisso, a Graziele assume esse compromisso, isso vai refletir. Domingo eu quero te convidar para estar aqui de manhã. Domingo nós vamos meditar sobre Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8. O tema de domingo de manhã é um por todos e todos por um. E nós vamos falar sobre isso. Como que a unidade, a individualidade pode, de alguma maneira, transformar a coletividade. Imagina se cada um de nós assumisse esse compromisso. Eu vou viver de tal forma que as pessoas queiram realmente saber por que eu sou assim. Eu quero viver esse cristianismo de forma profunda. Eu quero sair do raso. Eu quero sair da superficialidade. Eu quero sair da mediocridade e quero ter um relacionamento profundo com Deus, porque eu quero que as pessoas olhem que o meu Deus não é um Deus de madeira, não é um Deus de prata, não é um Deus de ferro, não é um Deus de argila, não é um Deus de gesso. O meu Deus é um Deus vivo. E isso, irmãos, só pode ser possível se eu assumir esse compromisso. Aí isso reflete na igreja. Eu quero muito, eu tenho muitos sonhos para essa igreja, mas um deles é que nós sejamos uma igreja cativante, uma igreja contagiante, uma igreja que todo mundo queira conhecer. Será que eu estou sendo louco de pensar isso? Será que isso é possível? Sermos uma igreja que todo mundo quer conhecer. Aquela igreja onde alguém chega e fala assim: rapaz, eu estive na primeira igreja batista domingo, participei do culto, você precisa ir lá conhecer aquela igreja. Esse é meu sonho. Eu preciso que você vá lá, para você testificar como aquele povo é um povo especial. Sabe, irmãos, é isso que precisa acontecer conosco, e isso só vai acontecer se primeiramente acontecer em mim. Então o que é que tinha que ter acontecido com Israel? Israel precisava ter vivido de uma maneira tal que os amorreus, os perizeus, os cananeus, os jebuseus, todos olhassem para Israel e falassem assim: que povo maravilhoso é o seu, o que vocês têm que faz com que vocês sejam tão especiais assim? Nós servimos o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Você gostaria de conhecê-lo? Então venha, porque nós vamos apresentá-lo para você. Esse deve ser o nosso objetivo.
Mas infelizmente hoje você tem olhado, você tem visto uma igreja fraca, uma igreja que tem sido iludida pelo mundo, uma igreja que tem sido fascinada pelo mundo, por isso que a igreja está perdendo seu poder. Então olha para Israel, veja só, veja se Israel aqui, esse Israel do nosso texto, tinha algum poder, persuadia alguém, contagiava alguém. Irmãos, em nome de Jesus, cuidado para você não fechar o coração de alguém para o Evangelho. Nós precisamos ser aqueles que abrem portas, não aqueles que fecham portas. Às vezes um procedimento, uma atitude, algo que você faz ou fala, pode fechar a porta de alguém para o Evangelho. Às vezes você pode deixar de contagiar alguém, me perdoe o que eu vou dizer, por uma coisa insignificante, por uma bobagem. Então eu vejo isso em Israel, um Israel que infelizmente, um Israel que era para ser luz, mas se tornou trevas no meio de uma geração que já estava completamente perdida. Um Israel que perdeu a sua capacidade de persuasão, um Israel que perdeu a sua capacidade de contagiar. Nós precisamos, irmãos, ter isso como nossa meta. Senhor, faça de mim uma testemunha viva para a glória do Teu nome. Senhor, que as pessoas possam glorificar o Teu nome ao conversarem comigo, ao estabelecerem algum compromisso financeiro comigo. As pessoas possam realmente olhar para mim e perceberem que eu sou alguém de confiança, que eu sou alguém que se comporta de maneira diferente da maneira do mundo. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que não me permita ser aquele que fecha portas, mas aquele que abre portas, queridos. Nós precisamos, um dia desse, eu estava com a minha esposa, férias ainda, nós estávamos resolvendo algumas coisas lá no centro da cidade, e eu fiquei impressionado com um jovem, ele não tinha mais do que uns 20 anos, e ele estava ali, em frente à Caixa Econômica Federal, com algumas literaturas, e todo mundo que ele passava, ele chamava, vem cá, deixa eu conversar com você alguns minutos, eu queria orar pela sua vida. Eu posso orar por você? 20 segundos, eu queria fazer uma oração pela sua vida, eu queria conversar com você. Eu vi assim, aquele rapaz se esforçando para de alguma maneira, não sei de que confissão religiosa era aquela, não sei, mas o que me chamou a atenção é a atitude do rapaz. Ele estava se esforçando para de alguma forma se comportar de maneira diferente, porque vai dizer para mim que isso é comum. Não é comum você encontrar isso hoje em dia. Não é comum. Então eu queria que nós nos apercebêssemos do perigo de perdermos a nossa capacidade de influenciar e nos tornarmos influenciáveis. Perdemos a nossa capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas, e ao invés disso, as pessoas nos iludirem facilmente e nos tirarem da presença de Deus. Irmãos, isso é algo sério. Veja só, Israel perdeu o seu testemunho, Israel abandonou o Senhor, Israel não foi testemunha de Deus, Israel se deixou levar pelo mundanismo dos cananeus. Aí o que foi que aconteceu? Versículo 8, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Sabe o que significa Cusã-Risataim? A palavra Cusã-Risataim, esse nome bonito, não é uma ótima opção para você colocar no seu filho. Cusã-Risataim significa duplamente perverso. É o significado. Duplamente perverso. Era um dos homens mais maus, mais frios, mais violentos daquela época, pois Deus entregou o povo para esse homem, para que esse homem pudesse exercer juízo sobre o povo. Queridos, eu não tenho dúvida do que eu vou dizer para você agora. Conhecendo muitas histórias por aí, conhecendo a vida de muitas pessoas por aí, eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas estão debaixo do juízo de Deus.
estão experimentando o juízo de Deus na sua vida. Muitas pessoas. Muitas pessoas estão experimentando os juízos de Deus, estão debaixo de disciplina do Senhor. E isso é terrível, porque quando Deus resolve aplicar a sua disciplina, a palavra de Deus vai dizer: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando alguém realmente brinca com o Senhor, e alguém não só brinca com o Senhor, mas alguém prejudica ou se coloca do lado contrário, porque tem muita gente se colocando do lado do diabo e prejudicando a nós, essa pessoa vai experimentar o juízo de Deus. Tem muita gente experimentando o juízo de Deus. Aqui Deus colocou esse povo para ser castigado por quem? Cusã-Risataim. Um homem extremamente mau, perverso, sanguinário, um homem que escravizou Israel por 8 anos. Mas aí aconteceu aquilo que sempre vai acontecer no livro de Juízes. Olha só. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou. É interessante que no texto não diz que o povo se arrependeu, que o povo reconheceu seus pecados. Não fala isso, né? Só fala que o povo clamou ao Senhor. E o Senhor, movido pela sua graça, misericórdia e amor, o que foi que ele fez? Levantou um libertador para libertar o povo da escravidão de Cusã-Risataim. Pergunto para vocês, o povo merecia? Merecia ou não merecia? Merecia. E merecia muito mais do que 8 anos. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz, ele é riquíssimo em misericórdia. E ele então levanta um libertador, mas não foi qualquer libertador. É aqui que entra o ponto principal da nossa palavra nessa noite. Eu precisava contextualizar você. Quem é esse homem que Deus levanta? O primeiro juiz de Israel, Otiniel. Lembra de Otiniel lá em Josué capítulo 15? Lá em Josué capítulo 15, nós vamos ter a história de Otiniel. Caleb havia herdado a sua herança, ele pediu a Josué que lhe desse as montanhas que ficavam em Hebrom, lembra disso? Que Caleb queria as montanhas, e Josué deu a Caleb aquelas montanhas, e teve um determinado momento que Caleb viu uma cidade fortificada chamada Kiriat-Zefer, e ele precisava expulsar os habitantes de Kiriat-Zefer da cidade. Aí ele disse: quem me ajudar a expulsar Kiriat-Zefer, os habitantes de Kiriat-Zefer, eu vou dar minha filha Axa por mulher. Quem se apresenta? Otiniel. Interessante que Otiniel era primo de Axa, ele era sobrinho de Caleb, filho de Kenaz. E ele era da tribo de Judá. Aqui eu quero chamar a sua atenção para as incríveis semelhanças que há entre Otiniel e o Senhor Jesus. Olha que interessante. A palavra Otiniel vem do hebraico Atiniel, que significa leão de Deus. E ele era da tribo de Judá. Agora olha que interessante. Os soldados de Judá, lembra quando Jacó, lá em Gênesis, chamou todos os filhos dele e começou a abençoar cada filho dele? E quando foi abençoar Judá, ele disse assim: Judá é um leãozinho, lembra disso? Então todo soldado da tribo de Judá, no seu escudo, ele tinha uma gravura de um leão. Por quê? Porque o leão é aquele animal que avança, é aquele animal que domina. O leão é o rei dos animais, ele está no topo da cadeia alimentar. O leão é aquele animal que devora, que destrói as suas presas. Então, o símbolo da tribo de Judá era um leão, por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Otiniel era um leão de Deus. Agora preste atenção, Otiniel recebeu uma herança boa, porque depois que ele conquistou Axa e ele casou-se com Axa, ele possuiu a herança que era de sua esposa, e ele ficou ali, aquele clã se formou, ele possuiu uma herança valiosa, e ele ainda herdou de Caleb as fontes inferiores e as fontes superiores, uma herança, uma terra onde tinha muita água. Ele estava lá, rico, vivendo a sua vida, folgadamente, tranquilamente,
mas ele abandonou tudo isso para se tornar o libertador de Israel. Da mesma maneira, Jesus Cristo, ele era rico, estava no céu, cercado de glória, de esplendor, mas ele abriu mão disso para nos libertar do poder do diabo. Olha só o que o texto diz sobre Otiniel, veja só. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Agora veja o versículo 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. Assim como Jesus no seu batismo também, o Espírito do Senhor veio sobre Jesus. E ele julgou a Israel e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, assim como o Senhor entregou o diabo e todas as suas hostes nas mãos do Senhor Jesus. O diabo foi derrotado na cruz. O diabo foi derrotado na cruz. Agora olha que coisa mais linda isso aqui. Olha só. Então, depois que Otiniel derrotou Cusã-Risataim, versículo 11, então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Quando Jesus derrotou o diabo, e nós cremos em Jesus, a nossa paz é eterna. Ela não dura só 40 anos, mas ela dura eternamente. Então observe a semelhança entre Otiniel, o leão de Deus, e Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas agora, eu quero pensar com você sobre esse rapaz. Eu quero agora caminhar para o final, e eu pude aprender algumas coisas aqui com esse rapaz. Eu pude aprender algumas coisas aqui. Porque, eu repito, Otiniel estava vivendo na sua vidinha tranquila, lá em Hebrom, com a sua esposa Áquisa, provavelmente deveria ter filhos, vivendo com Calebe, vivendo no meio da sua família, vivendo uma vida confortável, mas o Senhor instigou Otiniel para que ele libertasse o povo do poder de Cusã-Risataim. Então Otiniel, ele teve que deixar a sua zona de conforto para se tornar o libertador, para se tornar o servo de Deus. Eu aprendi uma coisa aqui com Otiniel que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que eu aprendi, veja só, se queremos servir verdadeiramente a Deus, precisamos sair de nossa zona de conforto. Eu vou fazer um desafio para vocês. Me fale um homem ou mulher da Bíblia, um servo de Deus na Bíblia, que não teve que deixar a sua zona de conforto para servir o Senhor. Me fale um. Eu vou pegar um exemplo aqui, Moisés. Moisés estava lá pastoreando as ovelhas de Jetro, vida boa, tranquilo, casou-se com Zípora, não é? Teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Estava lá, Jetro gostava de Moisés, Moisés gostava de Jetro, ô vidinha boa, ficou nisso 40 anos. De repente Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, meu povo está lá no Egito, sofrendo debaixo da chibata, debaixo do chicote, agonizando, e eu ouvi o clamor do meu povo, e eu quero que você vá lá libertar o meu povo do Egito. Aí Moisés foi. Deixou ou não deixou a zona de conforto dele? Porque ele ia ter que encarar o homem mais poderoso da época, o homem mais violento, o homem mais cruel da época. Podia ser morto por Faraó. Ele teve que deixar a zona de conforto, mas Deus não contou para ele toda a história. Deus não falou para ele que ele ia ter que tirar aquele povo, que ele ia ter que atravessar o deserto com aquele povo, que ele ia ter que suportar aquele povo por 40 anos. Um povo que reclamava o tempo inteiro, um povo que nunca estava satisfeito, um povo que Deus realizava um milagre aqui, o povo reclamava ali. Um povo rebelde, obstinado, de coração duro. Um povo que conseguiu tirar Moisés do sério, a ponto dele bater na rocha ao invés de falar com ela, e por conta disso não entrou na terra prometida. Ô povozinho difícil, o povo de Israel. Deus não falou isso para Moisés, mas foi isso que aconteceu. Moisés, depois que ouviu o chamado do Senhor, acabou o conforto de Moisés. Irmão, você quer servir o Senhor? Então se prepare, porque você vai sofrer. Se prepare, porque você vai ter que deixar a sua zona de conforto para trás. Se prepare, porque você vai passar por dificuldade. Mas não tem outro jeito. Tem uma frase de Franklin Delano Roosevelt,
um dos presidentes dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: olha só, ainda não houve uma pessoa em nossa história que tenha levado uma vida de facilidades, cujo nome valesse a pena ser lembrado. Se você quer realmente ser um servo de Deus, um instrumento de Deus, você vai ter que sair da sua vidinha tranquila. Você vai ter que aprender a sofrer. Você vai ter que aprender a ser rejeitado. Você vai ter que lutar. Você vai ter que enfrentar a oposição. E muitas vezes a pessoa que vai se opor a você está dentro da igreja. Você vai ser criticado. Você vai ser julgado o tempo todo. Você vai ser rejeitado. Não é fácil servir a Deus. De verdade, não. Então, se você quer servir o Senhor, assim como Otiniel quis servir ao Senhor. Otiniel, ele realmente se colocou à disposição do Senhor, então ele teve que deixar Hebrom para trás, ele teve que deixar sua esposa para trás, ele teve que deixar sua vida tranquila para trás, e ele teve que agora se colocar à disposição de Deus, para liderar um povo, para lutar contra um dos homens mais perversos da época. Essa é a obra de Deus. Não existe facilidade, irmão, e aqui eu falo como pastor. A partir do dia em que eu disse sim para o Senhor, eu comecei a enfrentar dificuldades. Isso eu falo em relação ao pastorado, mas qualquer um dos irmãos que quiser se colocar à disposição de Deus, qualquer um de vocês, vai enfrentar dificuldade, porque é impossível servir o Senhor na zona de conforto. É impossível. Impossível. Você não vai conseguir. Por isso, pense bem antes de dar o seu nome para trabalhar na obra de Deus, porque a partir do momento que você dá seu nome e você fala, eu vou servir o Senhor, se prepare, vem chumbo grosso por aí. Você vai ter dificuldade, você vai enfrentar problema. Eu aprendo isso aqui com Otiniel. Se queremos servir verdadeiramente a Deus, precisamos sair da nossa zona de conforto. Mas eu aprendi uma segunda lição com Otiniel. A segunda lição que eu aprendi é a seguinte: Deus não entrega responsabilidades nas mãos daqueles que não se preparam para elas. Não entrega. Quer ver uma coisa? Davi foi ungido rei de Israel. Ele seria rei sobre uma numerosa nação. Mas não pense você que Davi foi sendo ungido e já foi assumindo o trono. Davi foi preparado primeiro. Davi foi treinado. Davi fugiu de Saul. Davi vivia fugindo de Saul. Davi teve que lidar com a oposição do seu próprio sogro. Davi teve que lidar com a rejeição dos homens que andavam com ele. Davi teve que lidar com a oposição de vários em Israel. Davi foi treinado muitos anos antes de assumir o trono. E quando ele assume o trono, ele não vai reinar sobre todo Israel, porque nem todo Israel estava com ele. Primeiro ele vai reinar na tribo de Judá, que era a tribo dele. Ele vai reinar 7 anos na tribo de Judá. Depois que ele passa por esse treinamento em Judá, o Senhor permite que todo Israel seja unificado e Davi se torna rei de todo Israel. Não adianta. Deus não entrega responsabilidades nas mãos daqueles que não querem se preparar para as responsabilidades. Meus irmãos, servir a Deus é um campo de batalha. Nós precisamos realmente deixar o Senhor nos preparar. Otiniel, ele foi usado pelo Senhor porque ele já havia passado por isso com Caleb, quando ele foi lá conquistar o povo de Kiriat Zefer. Otiniel sabia o que era uma guerra, ele havia sido treinado para isso. E às vezes, sabe por que eu estou falando isso com vocês? Porque às vezes, o treinamento de Deus dói. Às vezes, o treinamento de Deus não é fácil. Às vezes, o treinamento de Deus vai sangrar. Não é fácil. Você que quer realmente responsabilidades, você precisa entender que primeiro Deus vai preparar você. E é aí que mora o problema, porque nós não queremos passar pelo treinamento primeiro.
Nós queremos encarar a responsabilidade. Eu estou pronto, manda ver, Senhor. Manda ver nada, eu vou te preparar primeiro, eu vou deixar você passar por uns perrengues, eu vou deixar você passar por umas dificuldades. Por isso que quando eu olho um crente passando por uma dificuldade na vida, quando eu olho um crente passando por um problema sério na vida, quando eu olho um crente passando por uma grande tribulação na vida, eu não olho para a tribulação somente, mas eu vejo que aquele crente pode estar sendo treinado pelo Senhor para algo grandioso que o Senhor quer fazer. Por isso eu quero que nós entendamos isso, irmãos. É muito importante que nós olhemos para Otiniel, e ele teve uma grande responsabilidade. Qual foi a responsabilidade de Otiniel? A responsabilidade de Otiniel foi nada mais, nada menos do que libertar a nação de Israel das mãos de Cusã-Risataim. E eu quero que você entenda então que a história de Otiniel começa lá em Josué capítulo 15. Meu querido, você está passando por alguma dificuldade na sua vida, você está enfrentando alguma turbulência na sua vida, saiba que o Senhor pode estar te treinando. O Senhor pode estar te preparando. Agora você não entende, agora você fica cheio de porquês. Nós vamos pensar sobre isso melhor domingo à noite. Eu quero te convidar também para estar aqui domingo à noite. Com a ajuda de Deus, na dependência do Espírito Santo. Eu quero que você já ore por isso. Nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque pode ser um treinamento da parte de Deus. Pode ser. Um treinamento. Interessante que uma vez teve um incêndio numa cidade e devastou tudo na cidade. Todo mundo perdeu tudo que tinha. Perdeu todos os seus pertences, perdeu tudo. Até o pastor, a casa dele virou cinzas, mas havia um vaso assim, bonito, de cerâmica, que ficou intacto no meio das cinzas. O pastor então pegou aquele vaso e levou para o culto da igreja à noite. Um culto num lugar improvisado, porque até a igreja tinha sido consumida pelas chamas. Isso foi em 1992, lá nos Estados Unidos. Ele pegou aquele vaso, colocou aquele vaso em cima do púlpito, e ele olhou para a sua congregação, contou que estava no meio das cinzas, procurando alguns pertences de valor, que porventura poderiam ter sido preservados, e ele disse que havia encontrado esse vaso, e ele então fez uma pergunta para a igreja, e ele perguntou assim: vocês sabem por que esse vaso não se consumiu nas chamas? Todo mundo assim olhou um para o outro, ninguém soube responder. Aí o pastor respondeu assim: é porque ele já passou pelo fogo uma vez. Porque antes de ser aquele vaso, ele foi submetido a uma altíssima temperatura. Ele já passou pelo fogo uma vez. Você pode observar o que eu vou te dizer. Sabe aquele crente cascudo? Me perdoe a palavra, não teve outra palavra para falar agora, é isso mesmo. Aquele crente durão, aquele crente que não sucumbe, aquele crente que não se dobra para as circunstâncias da vida, aquele crente que fica firme. Não há ninguém, o diabo não consegue dobrar aquele crente. É só você olhar a vida dele, quantas tribulações ele enfrentou. Ele foi preparado, ele foi treinado. Às vezes nós temos medo de ser treinados pelo Senhor, temos ou não temos? Porque as provas, os treinamentos de Deus doem. Mas nós precisamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, eu não sei se o Senhor quer me usar lá na frente, mas em nome de Cristo me treine. Otiniel foi capaz de fazer o que ele fez, libertar o povo do jeito que ele foi capaz de libertar, porque ele já havia sido treinado. Você quer que Deus te use? Não tenha medo de ser treinado pelo Senhor, não tenha medo de ser preparado pelo Senhor. Mas eu aprendi uma outra lição aqui, caminho para o final. Terceiro, você nunca servirá de fato a Deus se não estiver disposto a servir o próximo. O vertical só é possível se houver o horizontal.
Não há como. Meu querido, todo serviço a Deus perpassa pelo próximo. Nós temos um ministério aqui na igreja que cuida da sonoplastia da igreja. Aqueles irmãos que estão lá atrás, tanto no multimídia quanto na sonoplastia, estão servindo vocês. Estão servindo a Deus e automaticamente estão servindo a igreja. O ministério de louvor que está aqui na frente cantando, louvando a Deus, adorando a Deus, esse ministério de louvor que está aqui, não é? Eles estão servindo a Deus, mas estão preparando os nossos corações para receber a mensagem de Deus. O ministério infantil, cujos professores estão lá em cima cuidando dos nossos filhos, estão servindo a Deus, mas estão servindo vocês para que vocês possam ficar aqui e ouvir a mensagem tranquilamente. Então, todo serviço a Deus passa pelo próximo. Quando Otiniel ouviu Caleb dizer, quem vai me ajudar a conquistar Kiriat Zefer? Otiniel disse, eu. E ele foi lá e, servindo a Caleb, ele serviu a Deus. Agora, Deus estava comissionando Otiniel para quê? Para que ele pudesse libertar o povo da opressão de Cusã e Risataim. Ele estava servindo a Deus, mas automaticamente servindo o povo de Israel. Se você tem dificuldade de lidar com pessoas, você não será capaz de servir a Deus. Não há. Porque o serviço cristão passa pelas pessoas. Pessoas são difíceis? São. Pessoas nos machucam? Machucam. Pessoas nos traem? Traem. Pessoas nos causam situações delicadas? Causam. Mas não há outro jeito de servir a Deus se você não servir quem está do seu lado. Não há. Veja só, eu quero te mostrar alguns versículos para provar isso, porque eu falei, eu tenho que provar, é ou não é? Então deixa eu te provar. Veja só esse versículo. Ah não, isso aqui é uma frase de Albert Einstein, olha só, chegou a hora de substituir o ideal de sucesso pelo ideal de serviço. Interessante, não é? Um homem que não era religioso, mas ele sabia a importância de servir. Agora, deixa eu mostrar para você alguns textos. Veja só alguns textos da palavra de Deus. Primeiro texto desta noite, eu quero mostrar para você. 1 João 4, 20 e 21. Olha que texto, gente. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você ama o Senhor? Amém. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, pode contar comigo, viu, porque eu vou te servir. Porque se você não estiver disposto a servir o seu irmão, o seu amor é falho e é mentiroso. Isso. Eu não tenho o costume de fazer isso não, mas pode falar aí para o seu irmão, olha, pode contar comigo porque eu vou te servir. É verdade. É verdade. Não há como servir a Deus, porque o que eu posso fazer para Deus? Me fale aí. O que eu posso fazer para Deus? Me fale uma coisa que eu posso oferecer a Deus. Tudo passa por você, meu irmão. Tudo passa por você. Se nós não estivermos dispostos a servir o meu próximo, não existe serviço a Deus. Está lá Otiniel, Senhor, eu vou te servir. Como? Libertando o seu povo do Cusã e Risataim. Então não existe isso. Pessoas que falam assim, não, eu não quero fazer nada na igreja, não quero fazer nada, eu quero ficar quieto na igreja, não conte comigo para nada. Perdoe-me, querido, você não está servindo a Deus e você não serve para Deus. Porque se tem um lugar onde há ministério para todo mundo, é na igreja de Jesus. Há sempre vagas na igreja de Cristo. Sempre vagas. Sempre há vagas. E a igreja de Cristo, o ministério é muito amplo. Nós ficamos aí restritos a alguns ministérios, mas a igreja de Cristo, o ministério é muito amplo. Muito amplo. A gente pode fazer muita coisa para servir a Deus. Muita coisa. Meus irmãos, eu me lembro de uma vez que na igreja na qual eu me converti, nós ficamos sem zelador. Não tínhamos zelador na igreja, não conseguimos zelador na igreja.
pois um irmão lá que me evangelizou, o meu pai na fé, uma pessoa que eu amo muito, o Rogério, ele trabalhava secularmente. Quando ele saía do trabalho, ele era pedreiro na época, então ele parava por volta de 5 horas, ele saía do trabalho, ia direto para a igreja, limpar a igreja. Dali ele saía 9, 10, 11 horas da noite. Mas quando você chegava para o culto, a igreja estava limpa, cheirosa, perfumada, tudo limpinho, porque o Rogério, quando ele saía do trabalho, ele ia servir o Senhor lá na igreja na qual me converti. E quando o povo chegava, todo mundo elogiava o trabalho do Rogério. Rogério estava servindo a igreja, servindo a Deus. A gente não tem ideia de como isso é bom, servir o próximo. Veja só outro texto que eu quero te mostrar nessa noite. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus está olhando para você, meu irmão, que está trabalhando na obra dele, que está servindo, você que gosta de servir, existem N coisas que você pode fazer na igreja. Você pode ajudar no ministério de oração, você pode ajudar no ministério financeiro. Nós temos uma equipe aqui na igreja, não sei se você sabe, nós temos uma seriedade enorme com as questões financeiras da igreja. Por isso que a igreja é organizada, por isso que a igreja é uma igreja que não tem escândalo na parte financeira, porque nós temos todo um grupo cuidando das finanças da igreja, eles estão servindo a Deus, nos servindo. Então observe isso, sempre passa pelo meu próximo. Vamos continuar? Tem mais alguns versículos aqui, já estou encerrando. Olha só. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. O meu pastor, no qual eu tive o privilégio de servir durante quase 6 anos, pastor Tarcísio, falo sempre dele aqui, o slogan dele é: servo dos servos de Deus. Eu estou aqui para servir vocês. Vocês acham que eu estou aqui para bater a mão na mesa e ser um ditador? Não, eu não sou um ditador. Eu não sou o dono da igreja. Eu sou servo de vocês. Estou aqui para servir vocês. Se vocês precisarem de mim 3 horas da manhã, eu vou te ajudar 3 horas da manhã. Eu estou aqui por você, meu irmão. E eu dou graças a Deus porque isso tem acontecido na igreja. Sempre tem alguém precisando conversar com o pastor, e eu estou aqui para te ouvir. Sempre tem alguém precisando de uma visita do pastor, e eu estou aqui para te visitar. Sempre tem alguém querendo conversar com o pastor e confidenciar alguma coisa, aquela coisa está maltratando o coração daquela pessoa. Eu estou aqui para ouvir os seus segredos mais íntimos, e pode ter uma certeza de uma coisa: eu não vou ficar aqui em cima usando o seu exemplo e mandando em direta para a igreja, não, como eu já ouvi algumas pessoas fazerem isso. Eu vou guardar o seu segredo a 7 chaves, porque eu quero fazer jus à sua confiança. Porque eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui por você. Se eu não estiver disposto a servir você, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sirvo para ser pastor, porque pastor é servo. E quando você está exercendo seu ministério, você também está servindo. Outro versículo, veja só. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E agora o último versículo, e eu fecho essa lista de versículos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Se nós realmente queremos, irmãos, servir a Deus, nós precisamos estar dispostos a servir a igreja de Deus. Qual é a aplicação desse texto para a nossa vida? Coloquemos os interesses do reino de Deus acima dos nossos. Essa é a única maneira de sermos verdadeiramente usados. Foi o que Otiniel fez. Ele colocou os interesses de Deus acima dos dele e foi usado por Deus. E nós também seremos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. E que nós possamos levar para os nossos lares
tudo aquilo que ouvimos da parte de Deus. Vamos orar? Obrigado por ter falado conosco nesta noite, Senhor. Obrigado por ter estado conosco aqui e por ter verdadeiramente mostrado para nós, ó Pai bendito, essas verdades tão profundas da sua palavra. Muito obrigado. Louvamos o Senhor porque cada vez que nós nos reunimos, o Senhor nos ensina alguma coisa diferente. Muito obrigado por tudo. Perdoe os nossos erros e perdoe aqueles momentos em que nós temos medo de sermos treinados pelo Senhor. Sabemos que o Senhor quer nos usar para coisas grandiosas, mas temos medo de como o Senhor fará isso. Tira de nós esse medo, Senhor, para que sejamos treinados pelo Senhor e assim usados para a Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém?